Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simpla, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, temporada 2025. Hoje, o meu papo é sobre empreendedorismo, mas a minha conversa vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou receber um professor para falar sobre empreendedorismo, eu vou receber um empreendedor que vai falar da importância que os professores tiveram na trajetória dele para construir o seu negócio. Hoje, o meu papo é com o Marcelo Rossoni, que é empreendedor e que aceitou conversar com a gente aqui nesse bate-papo sobre empreender no Brasil. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, é um prazer estar aqui, conversar com vocês. Boa tarde para os ouvintes. Eu comecei minha carreira muito jovem. Eu comecei na área industrial, comecei como auxiliar administrativo numa empresa automobilística e são 40 anos de experiência que eu tive na área e fiz formação de engenharia mecânica, depois fiz uma pós e recentemente, há 2 anos, eu concretizei meu sonho de abrir uma consultoria. Então sou sócio de uma consultoria, a Rossoni Alvarez Consultoria, e eu quero passar para o pessoal a importância da educação, porque para mim são 3 pilares importantes na minha jornada. A educação, a família, o esforço. Sem esses 3 pilares, aí fica muito difícil se alcançar. Então a ideia é compartilhar com vocês hoje. Claro, claro. Ô Marcelo, conta pra gente qual foi o start na sua vida que você decidiu, agora eu vou empreender. O start, eu comecei estudando em escola pública, depois eu fiz uma faculdade e junto com a faculdade eu comecei a trabalhar. Eu estudava aqui em Mogi das Cruzes à noite e eu comecei a trabalhar juntamente. E eu estudava o dia inteiro, estudava à noite e trabalhava durante o dia. Que é a vida de sei inúmeros. lá, 80% da população brasileira. Isso. E trabalhando na indústria, eu comecei como auxiliar, comecei como cargo mais baixo e fui me especializando. Até que um momento na minha carreira, a empresa começou a trazer consultores, empresas de fora para prestar serviço. E foi nessa época que eu vi um consultor com toda a metodologia, com toda a bagagem. A gente não tinha toda aquela visão empresarial e ele começou a mostrar para a gente a importância das técnicas, da disciplina, da padronização. E eu fui convidado a gerenciar um grupo. E eu formei um time de trabalho naquela época. Dentro da empresa que eu trabalhava, como funcionário. Eu montei um time e esse time a gente fez algumas células piloto que foi se multiplicando e foi aumentando. Nesse momento que me surgiu, então uma pessoa de fora, uma visão externa, eu todo dia passando pelo problema e não enxergava como inúmeras pessoas e veio um consultor com treinamento, com uma educação e foi mostrando para a gente o que a gente poderia alcançar. Tá. Mas aí você foi escolhido para liderar esse grupo. Quem te escolheu? Foi esse consultor ou não? Não, tinha um gerente na empresa, esse gerente que trouxe essa empresa de consultoria e eu respondia para esse gerente. Debaixo desse gerente foram formados alguns pilares. Sim. E eu fui responsável pela parte da produção. Então, a capacitação dos operadores, o treinamento dos operadores. Então, eu vi essa importância do relacionamento, da comunicação e da padronização. Hoje, com essa experiência que você tem em consultoria, o que é que você acha que o gerente viu em você que não viu nas outras pessoas quando ele te escolheu para liderar essa equipe? Desde quando eu comecei a trabalhar, sempre eu fui uma pessoa muito determinada. Eu nunca fui o mais inteligente da sala de aula, mas eu fui muito determinado. Então, aquelas lições, aqueles exercícios, na faculdade a gente tinha inúmeros cálculos, relatórios para fazer e eu fui muito disciplinado e muito focado em fazer. Então acho que isso fortaleceu para quê? Para ser uma pessoa determinada e buscar novos desenvolvimentos. E desde o momento que eu entrei na empresa, eu tive várias promoções em função disso. Sempre querendo aprender, sempre estudando, apesar de fazer engenharia, eu via dentro da minha área industrial o que eu podia fazer de diferente, onde eu podia chegar. Então é muito importante isso, a pessoa ter a dedicação e o compromisso e a visão de crescer, né? Isso que você falou agora é muito interessante, porque assim, a gente tem tido relatos cada vez
em maior número de pessoas que se formaram num determinado curso e não conseguem exercer aquela profissão por N motivos, seja por falta de espaço no mercado, seja por depois não ter encontrado fora da sala de aula uma realidade, a realidade que ele imaginava. Eu imagino que ser engenheiro no dia a dia seja diferente de ser engenheiro no banco da sala de aula, né? E você conseguiu encontrar aí um espaço que fez sentido para você. Isso é muito inspirador, assim. E é difícil para as pessoas conseguirem isso. Por exemplo, eu, enquanto comunicador, enquanto jornalista, demorou um tempo para eu entender que isso de entrevista era algo que funcionava para mim, dentro das minhas características, na minha profissão. É raro isso. O que você diria para as pessoas que hoje estão estudando, que estão se informando em engenheiros, médicos e etc, nesse sentido mesmo, de encontrar dentro daquela que talvez seja a sua grande paixão, aquele lugarzinho que se encaixe melhor para ela? Eu acho que tudo veio da infância, então da família. Então, eu sempre estudei escola pública e a escola pública, você começa a se relacionar. Sempre as minhas brincadeiras foi de rua. Então, a gente não aprende, mas depois a gente vê as brincadeiras, os conflitos, as perdas que você tem, tudo vai te lapidando para você formar. Então, tudo começa com isso, com a infância. Então, eu tive uma infância com muito contato com outras pessoas na escola pública. Tive meu pai, que sempre trabalhou na área industrial e era professor de cronoanálise. Então, ele vinha trazendo também para dentro de casa raciocínio rápido, essa parte. Eu sempre gostei de matemática. O meu irmão também gostava de engenharia, entrou na engenharia, ele tem 2 anos mais do que eu. E ele também entrou numa indústria automobilística. Então, esses fatores da família no crescimento foi fortalecendo para quê? Para que eu viesse a estudar, a crescer. Na faculdade, acho que foi o ponto que me fortaleceu mais, porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Vim de São Paulo para Mogi de trem não é fácil. Sim. São poucas pessoas que conseguem essa rotina. E o que acontece? São 6 anos com aula de segunda a sexta, com aula de sábado, trabalhando. Isso tudo vai fazendo o teu caráter, te lapidando e vendo as dificuldades. E eu acho que um fator importante foi o quê? Eu na indústria e trabalhando. Tá na indústria e tá estudando. A cada semestre que passava, eu via que o meu know-how ia crescendo. Tudo que eu aprendia na faculdade, eu aplicava. Então, você consegue conciliar a prática com a teoria e ver se realmente é aquilo que você ama, ver se você quer aquilo. Porque o que você falou, se você não se identifica, é o momento do aluno partir porque realmente gosta. E, graças a Deus, eu consegui encaixar perfeitamente. Eu comecei numa área de projetos, depois de 7 anos fui para uma área de manutenção, depois de 7 anos fui para uma área de produção. Então eu fui dentro da indústria crescendo, virei gestor, a última profissão era gestor, gerente industrial, em função do que? Eu sempre vi essas oportunidades e agarrava essas oportunidades. Você agora, antes da gente começar a gravar, você falou que começou a dar palestras, Sim. né? A contar um pouco sobre a sua trajetória. O que é que você traz para os seus alunos quando você está nessa palestra? O que é que você apresenta, o que é que você fala para eles? Eu falo da importância da educação, a importância de sempre estar se atualizando, para você ver. Hoje eu estou fazendo um curso de qual é o papel da liderança. A liderança tem um papel fundamental na parte de motivação, de trazer equipe, de alcançar resultados, de ter empatia pelas pessoas. Então, o que eu trago nas minhas palestras é isso. Primeira coisa que você tem que ter é sempre estar se atualizando. Se você quer empreender, você
você precisa aprender, você precisa ter um senso crítico, você precisa analisar e ver as oportunidades. Então, o que eu falo para as pessoas, não parem de estudar, não parem com senso crítico, é muito importante. E eu vejo o papel do professor nesse sentido, de buscar nos alunos o senso crítico, o debate. A gente sabe que o método passivo de estudar, você ler ou ouvir, não é tão eficiente como um debate numa sala de aula. Sim. Então, eu falo isso, para o aluno hoje se dedique, vai atrás do que ele goste e se especialize. E não é fácil. Por exemplo, eu tive várias perdas durante minha trajetória. Com 29 anos, eu tive um acidente de trabalho gravíssimo. Fiquei 4 meses afastado. Caramba! Tive uma perda de um pai com 31 anos. Com 41 anos, depois de 21 anos de empresa, eu mudei de empresa. Então imagina, você com 21 anos de empresa, conhecendo o seu ambiente, você fala, não, eu vou para uma outra jornada. Então, e agora, com 56 anos, eu abri minha empresa, que era um sonho de 20 anos atrás, que eu te contei quando eu vi um consultor. Faz 20 anos que eu tinha esse sonho, que eu pensava, só que não adiantava eu abrir, tinha que ser no momento exato. Eu estava maturando esse sonho, maturando. Então não adianta você também fazer as coisas sem planejamento. Para você conseguir empreender, você tem que se preparar teoricamente, emocionalmente. Eu fiz cursos de inteligência emocional, fiz cursos de inteligência financeira. Então você tem que fazer, além dos cursos técnicos, você tem que fazer outros cursos para te dar suporte para o futuro. As pessoas que te procuram hoje para sua consultoria, para sua palestra, são o quê? São empresas, são escolas técnicas? Quem te procura hoje? Mais escolas técnicas, eu fui no Senai, fui na FATEC e indústrias. As indústrias, além de palestras, eu presto consultoria empresarial. Então, eu presto a parte de gestão, eu fiz treinamento de Lean Manufacturing, eu fiz treinamento de Black Belt. Então, eu tenho os treinamentos técnicos para melhorar o desempenho, para aumentar a produtividade, e eu tenho esses outros treinamentos. Nas escolas, eu tento buscar essa parte de quê? Do aluno crescer, do aluno ver que ele pode chegar lá. Porque muitas vezes a gente está numa escola, tem tantas matérias, a gente fala, para quê? Por que eu estou estudando isso? Por que estou fazendo isso? Mas lá na frente você vai enxergar, cada matéria tinha uma função. Eu lembro que eu tinha muitos cálculos, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, muito exercício, primeiro, segundo ano da faculdade, terceiro ano, eu falo, para que tanto cálculo? Lá na frente eu enxerguei. Isso me ajudou no raciocínio rápido, me ajudou na resolução de problema. Então você fala, hoje eu vejo que aquele monte de cálculo, toda aquela coisa tinha um propósito. E eu falo então para os alunos hoje, estudem, se dediquem, por mais que você não veja a importância, tem sim, e você vai utilizar isso no futuro. Você disse que teve uma experiência internacional, você citou o Japão, não sei se você foi para outros países também. O que é que você viu de diferente lá no sentido do pensamento empreendedor mesmo e que você não vê aqui no Brasil ou que você tenta aplicar aqui no Brasil? E o que é que você vê aqui do cenário dos empreendedores brasileiros que poderia sim ser, de repente, exportado lá para fora? Sim. Eu viajei para a Alemanha, a primeira relação que eu tive, o benchmark internacional, foi para a Alemanha. Na Alemanha é um país com alta produtividade, o pessoal muito disciplinado, e foi a primeira vez que eu saí do país. Então me deu um aspecto de organização muito bom e de disciplina. Eu fui para os Estados Unidos também. Os Estados Unidos eu vi mais com alto volume, alta produção, aquelas megas construções, megas produções gerado para o alto consumo. Mas o divisor de água para mim foi o Japão, que eu acabei ficando no Japão durante 5 meses. E para entrar no Japão, antes de ir para a indústria, eu fiquei 1 mês e meio dentro de uma escola, período integral,
conhecendo a cultura antes de entrar no país. Aí eu comecei a enxergar a diferença de cultura. Tá, mas quando você fala que você ficou na escola, como assim? Como aluno, como observador, como professor, como é que foi isso? Eu fiquei na escola como aluno para quando eu fosse para a indústria... Aprendendo o que exatamente? Aprendendo os costumes, a maneira de se portar, como que eu ia me virar no país, porque imagina, eu era do Brasil, você chega numa cultura totalmente diferente. Como você vai conversar, como você vai se postar? A minha sala de aula tinha um tailandês, um filipino, um indiano e um brasileiro. Chega uma professora japonesa e fala assim, primeiro dia de aula eu vou falar inglês, a partir de agora em japonês. Todo dia tinha exercícios, que a gente tinha aula das 8h30 às 5h e no então final você aprendeu da noite, o idioma? Aprendi o idioma e fora aprender o idioma, para as coisas básicas, para você ir no supermercado, para você falar que está com uma dor, para você ir no hospital, para você mandar uma carta e para você se relacionar. Mas fora o idioma, é como eu me porto perante uma pessoa japonesa. Qual a maneira que eu tenho que olhar, que eu tenho que conversar, porque a parte de organização deles, de disciplina, o método de conversar, a hierarquia é muito diferente do que a gente, muito diferente. Então, se eu chegasse num país, na empresa, não cumprisse o horário da reunião, a reunião começa às 10 e começa às 10h01 e acaba 10h30. Você tem que estar lá 10 horas, porque vai começar 10h01. Então, assim, eles ensinam toda essa parte dos costumes, porque eu fiquei fazendo um treinamento intensivo em vários departamentos. Eu passei pela produção, passei pelo PCP, passei pela manutenção. Então, essa escola te prepara para quando você chegar na empresa, você não vai ter a mesma cultura que eles, sem dúvida, que não dá, mas pelo menos você vai se postar de uma maneira mais correta. A gente vê a parte de recicláveis. Então, como que descartas, para não chegar lá e descartar de qualquer forma. Se tem um terremoto, como você age diante de um terremoto. Então, assim, foi um aspecto da língua, um aspecto da cultura e como você se posiciona. E aí você foi para a indústria. E aí o que é que você viu lá que você não vê, por exemplo, nas indústrias aqui do Brasil? O que eu vi muito... Fora o aspecto, porque assim, o aspecto cultural não tem como. É um povo que tem milênios de história que não tem como a gente trazer isso para cá, né? A gente tem a nossa história, a nossa formação, a nossa cultura. Mas fora isso, o que é que você viu lá que você acha que falta, de repente, aqui na indústria brasileira, na formação dos nossos líderes, gestores, etc. O que eu mais gostei foi a parte do Lean Manufacturing, que é produção enxuta. Então, você entra numa indústria japonesa, você vê que não tem desperdício. Primeira coisa, você já olha para uma indústria japonesa, você vê os 5S, você vê que está tudo organizado, tudo no seu local de trabalho. Explica o que é que são os 5S. 5S é toda essa parte de organização que você tem que identificar o que você usa, deixar próximo o que você usa, padronizar. O que você não usa com frequência, você deixa um pouco mais distante. O que você realmente não usa, você descarta. Então, toda essa parte para facilitar atividades do operador, é a base de tudo, organização e limpeza. A partir daí, eles começam a melhorar a parte de produtividade. Então, eu vi o setup. O operador lá trabalhava como um cirurgião. Era tudo na mão dele, tudo fácil. Ele, para fazer uma troca de uma ferramenta, ele tinha a chave na mão, tinha tudo padronizado para otimizar tempo. Então, é a parte do SMED. Então, ele ganhava muito tempo no setup. Então, eu falo assim, por que as indústrias japonesas são mais produtivas? Porque o nosso custo é muito mais elevado que os japoneses. Por isso, porque o tempo de uma troca de ferramental, o tempo de produção, a quantidade de peças por hora deles são bem mais elevadas. E outra parte que eu vejo é a qualidade. A qualidade de indústria japonesa, deu algum problema, eles param e corrigem na hora. Não adianta você gerar um defeito para você gerar um retrabalho, para você ter um custo em cima daquilo. Então, a padronização é fundamental. Então, a gente fala assim,
O que você não padroniza, se você não tem um trabalho padronizado, você não consegue melhorar. Se cada turno, cada operador faz de uma forma, como você vai melhorar uma coisa que não está... E para eles é muito padronizado. Então eles têm os trabalhos deles muito específicos, a parte de treinamento deles é fora de série. Então o operador segue à risca o que está escrito no papel. Então a disciplina, ele não faz nada do que está fora do que é para ele fazer. Se ele tiver que fazer alguma coisa, ele chama o líder, e o líder é um líder facilitador. O que eu vejo que muitas vezes não acontece aqui no nosso país. Entendi. O líder tem que ser o líder para facilitar, para motivar, para ter empatia. O líder está do lado, o líder cativar as pessoas. Não adianta aquele líder que você procura a pessoa, ele fala, não se vira, o problema é seu. Não, o problema é nosso. Nós juntos vamos alcançar a meta. Então, se o líder hoje vem de cima para baixo, eu falo a liderança em qualquer âmbito de cima para baixo, não tiver aquela empatia, não tiver aquela inteligência emocional de saber lidar com as pessoas, de saber, eu tenho um ser humano na minha frente, eu preciso motivá-lo para a gente conseguir chegar no objetivo final. Então, o que eu vi bastante no Japão foi essa diferença, tanto dentro da indústria quanto fora da indústria. Alguns exemplos, aquela fila de crianças indo para a escola, atrás do outro, é aquilo mesmo, é real. Não atravessar um farol que está vermelho para o pedestre. É que isso é cultural, né? Não tem como... Está enraizado da cultura milenar deles, não tem como mudar. Agora, se você estivesse lá no Japão dando uma entrevista num programa japonês e o apresentador te fizesse a mesma pergunta que eu te fiz, só que referente ao Brasil, o que é que você falaria para esse apresentador japonês sobre a indústria brasileira e algo que poderia, de repente, ser exportado para outros países que você acha que vale a pena? Assim? O que eu vejo da parte do Brasil, a parte da criatividade. Então, o que eu vejo nós somos os brasileiros, tem muita criatividade, tem muita expertise. Então você vê que a gente se especializa, quer conhecer mais coisas. Eu vejo que as pessoas lá ficam muito restritas. Então a pessoa está fazendo aquela atividade, ela não dá ideias, não dá opiniões, ela fica mais restrita. Aqui eu vejo que tem mais criatividade nesse sentido. A pessoa quer participar, quer falar e com isso, com ideia de várias pessoas, você consegue uma melhoria. Desde que você tenha uma liderança com uma escuta ativa, que te escute e faça melhoria. Então eu vejo isso. Esse lado nosso de conhecer várias coisas ajuda nessa parte da criatividade. Agora, nenhuma das suas respostas em um determinado momento, você ressaltou a importância da educação. E aí, a gente está num programa que é feito pelo Sindicato dos Professores, que conversa com professores que estão no dia a dia de sala de aula, mas é um conteúdo que vai para as redes. E aí, quem não é professor também acaba assistindo as nossas entrevistas aqui, interagindo com o conteúdo de alguma forma. E aí, essa pessoa que não é professor, que não está no dia a dia da sala de aula, pode parar e se perguntar, mas existe algum empreendedor que empreende sem se preocupar com a educação? E aí eu quero te refazer essa pergunta. Ainda tem gente que não dá a devida importância para a formação e para a educação na hora que vai empreender? Eu acredito que não. Porque eu falei, empreender é aprender. Todo tempo aprender. Então, se você quer algo consistente, se você quer algo concreto, com uma base sólida, você tem que ter educação, você tem que aprender na escola, aprender e se especializar. A gente vê que o mundo de hoje, a tecnologia, a automação, a inteligência artificial, a todo momento você tem formação, uma educação nova, um conteúdo novo. Então, como que você vai empreender numa velocidade exponencial que nós temos hoje, se você não aprender? Você não vai ter uma base sólida. Você pode empreender porque hoje grandes empresas abrem e fecham dentro de 2, 3 anos, porque não tem uma base sólida. Então vai desde o planejamento da abertura. Eu pensei 20 anos para abrir uma empresa. Eu fiquei pensando qual que era o momento certo. E eu fui maturando essa idade, pulindo até eu achar o momento certo. Foi fácil esperar essas 2 décadas?
Para mim, o que acontece? Como eu estava evoluindo dentro da empresa, eu estava crescendo, eu estava evoluindo, estava saindo também dessa parte de engenharia, indo para uma parte de gestão, que assumi uma gerência, assumi a parte de processo, máquinas, equipamentos. Então, para mim, eu via que cada passo que eu dava dentro da indústria era uma semente que eu estava plantando para o futuro e que seria muito importante. Então eu falo assim, Deus sabe o que faz, Deus dá as coisas no momento certo. E para mim aconteceu. Há 20 anos atrás eu pensei, quando teve a Covid no país, eu peguei Covid também. Acabei pegando Covid, foi um outro fator que eu parei para pensar e fortaleceu mais essa ideia de abrir algum negócio mesmo. Então, aí eu comecei a me preparar com os cursos. Que cursos que eu precisava ter para poder abrir? Porque eu fui me preparando dentro da indústria. Eu comecei como auxiliar. Fiz vários cursos, me especializei, fiz engenharia para chegar aqui. Mas e para virar empreendedor? Como você fez a curadoria desses cursos que você agora fala que foi necessário para você abrir essa sua consultoria? Como você fez a curadoria dos cursos, no sentido de quais cursos eu preciso saber? Você conversou com outros consultores, você fez um levantamento dentro da indústria para entender as dores e as demandas dele. Como que foi esse processo? Então, eu comecei a entender as dores, como eu estava na indústria e sabia e visitava, eu fiz muito benchmark visitando outras empresas. E como eu conheci várias empresas, tanto no Brasil, eu visitei usinas e visitei fora, então eu comecei a sentir as dores. E com as dores, eu comecei, junto com o Sebrae também, eu pesquisei no Sebrae, como que eu poderia virar um empreendedor e como eu poderia sanar essas dores. E foi através disso que eu fui procurando os cursos para me especializar. Então, o que eu falei, eu fiz Lean Manufacturing, fiz Six Sigma, mas fora isso eu falei, mas eu tenho que me conhecer. Por isso que eu fiz inteligência emocional, eu fiz inteligência artificial, eu fiz o curso, porque é um negócio que está no momento. E hoje eu uso a inteligência artificial na consultoria como um propulsor. Sem dúvida, a gente tem que ter muita cautela no uso da inteligência artificial, mas ele está para atividades rotineiras, ele te ajuda, ele ajuda nesse sentido. Então você tem que saber utilizá-la. Então eu fui me especializando, vendo as dores e aquilo que eu falei, eu comecei na área industrial e eu tenho paixão por essa área. Eu gosto da área da indústria. Então não adiantava nada eu querer prestar uma consultoria numa outra área sem ser essa área que eu cresci, que eu me apaixonei a vida inteira e que eu me formei. Então eu fui vendo dentro da área industrial, dentro das dores e analisei várias consultorias. Como eu tive vários contatos com consultores, o que o consultor presta? Qual a atividade dele? E dentro desse pacote todo, eu virei sócio, né? Abri uma consultoria e virei sócio da consultoria. Você acha que você conseguiria prestar o serviço com a mesma qualidade que você presta hoje na sua consultoria, se você não tivesse tido a vivência da indústria? Nunca. Nunca. Eu acho que assim, de que eu falei... Porque tem muita gente hoje que vende consultoria sem nunca ter exercido aquela profissão. Vende curso de vender curso. Acontece. Acho que você sabe desse mercado que se criou aqui no Brasil, né? Sim. Eu acredito que aquilo que eu te falei, desde a infância, essa lapidação que você vem dentro da indústria, que eu falei, o grande papel da educação, eu falo assim, se eu tivesse feito uma faculdade sem estar trabalhando, não seria a mesma coisa. Se eu tivesse trabalhando sem ter a faculdade, não seria a mesma coisa. Eu acho que a educação, junto com a teoria, junto com a prática, que me fez ter a base para poder abrir a consultoria. Se eu não tivesse a prática ou não tivesse a teoria, como que eu ia abrir uma consultoria? Eu posso até abrir, que eu falei, eu posso até abrir, mas como que eu vou prestar o serviço? Você presta uma vez a consultoria naquele local e não vai prestar mais, porque você não vai conseguir mostrar ou trazer sanar a dor do cliente. O cliente tem uma dor, ele quer que você sane a dor. Então, se você não conseguir, você vai prosperar como a tua empresa. Então, é fundamental. Para mim, é prioritário isso. Para a gente encerrar, como que as pessoas
podem entrar em contato com você, contratar sua consultoria? Você não falou como ela chama a sua consultoria, como as pessoas encontram, tá nas redes sociais, tem site, telefone, passa esse serviço todo aí pra gente. Então, a minha consultoria chama Rossoni Alvarez Consultoria. Eu estou no LinkedIn, tanto Marcelo Rossoni como a consultoria. Posso passar meu telefone também? Meu Pode, telefone claro. é 99241 7026. 99241 7026. E dentro tem um site, www.rossonealvarez.com.br www.rossonealvarez.com.br. E dentro desse meu site tem as soluções, tem o que eu aplico e tem os blogs. Então, para todos os conteúdos, como inteligência artificial, Lean Manufacturing, 5S, SMED, todos esses conceitos aplicados nas indústrias, eu criei blog e eu tenho conteúdo já no site da empresa. Então, quem procurar ou por telefone ou no site da empresa, ele vai ter o meu contato. Marcelo, obrigado por ter aceitado conversar com a gente, ter contado a sua trajetória muito inspiradora. Parabéns de verdade por ter conseguido superar todas essas barreiras e estar aqui hoje contando essa história pra gente. E eu posso só deixar um recado final Claro, para os professores e para o favor. aluno? Então, para os alunos que eu deixo como recado, para eles ter determinação, por mais que pareça difícil, por mais que não consiga fazer ou não entenda o que estão fazendo com aquela matéria, com aquela disciplina, continue. Aquilo vai ser base para o futuro. Então, persistam. Ter persistência é muito importante. E para os professores, o recado que eu deixo é isso. A discussão na sala de aula, o debate, a análise crítica são muito importantes. Então, incentive os alunos a debaterem, a ter um senso crítico. Quanto mais cedo esse senso crítico, melhor será. E, por último, também para os alunos, a oportunidade. Eu falo assim, as oportunidades passam uma vez, o ônibus passa uma vez no ponto. Ou você está preparado, ou outra pessoa vai subir. Um exemplo que eu tive na minha carreira foi isso. Uma vez um diretor falou assim, está vindo o pessoal do Japão, você precisa acompanhar o pessoal do Japão num outro país, no México. Você acompanha esse pessoal, você vai ser o tutor deles lá, vai acompanhar. Eu falei, vou, pode deixar comigo que eu vou. Então assim, eu podia muito simplesmente falar não, mas é uma oportunidade. Então eu falo, não perca a oportunidade, o ônibus passa uma vez. Então seja determinado para você conseguir vencer na vida. É isso, não poderia dizer nada melhor que isso para o encerramento do nosso programa. Obrigado de verdade, a casa é sua, volte sempre. Muito obrigado, eu que agradeço. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria, a paciência de sempre. Espalhem esse conteúdo de alguma forma, porque eu acho que é muito inspirador. Assim. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco, mandem aqui nas nossas redes sociais, a gente repassa o Marcelo, eu tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer e entre em contato com a consultoria dele. A gente vai deixar todos os links, tudo aqui disponíveis para vocês. Muito obrigado de coração, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.